Tá todo mundo me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Não, ouvindo. Sim. Não tenho. Fica aqui de frente para o câmera. E... Olá, boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa reunião científica. Hoje a nossa reunião tem o intuito de discutir sobre artigos científicos, terão 2 artigos discutidos. Primeiro pela Luísa e o segundo artigo apresentado pelo nosso fisioterapeuta Vinícius, certo? Depois a gente abre para discussões e boa reunião, gente. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a fisioterapeuta Luísa e hoje eu trouxe um artigo para discussão, um artigo da Heather K. Graves. É um artigo publicado em 2024 pelo New England e traz como tema o uso do cicloergômetro de membros inferiores em pacientes gravemente enfermos, uma revisão sistemática atualizada e meta-análise. Pode passar. Então, a gente sabe que durante o período de internação na UTI existem vários fatores que fazem com que o paciente acabe ficando mais restrito ao leito, acabe perdendo força e massa muscular. Isso inclui tanto a causa de internação na UTI, a doença ou o evento, quanto o quadro crítico no qual ele se encontra, tanto de instabilidade hemodinâmica, respiratória, neurológica, além também da demanda metabólica que a situação dele requer. A gente também tem que considerar que existe a condição prévia do paciente na UTI. Às vezes o paciente, por exemplo, o paciente de C já tem uma classificação MIRRA 3 e 4, que impede a funcionalidade dele antes da internação hospitalar. Às vezes ele tem algum acometimento prévio também que interfere, e tudo isso culmina num quadro de imobilismo, e a gente sabe que o imobilismo ele é o grande vilão, o grande inimigo da capacidade funcional dos pacientes quando se trata de internação hospitalar e UTI. E aí eu trouxe um artigo, desculpa se eu não estiver pronunciando da maneira correta, mas Pucciarelli e colaboradores, publicado em 2014 pelo JAMA, que traz alguns fatos interessantes sobre isso. Um deles é que cerca de 11% de perda de massa muscular ocorre na primeira semana de internação em UTI, que é bastante, e que os sobreviventes da doença crítica apresentam tanto diminuição de força muscular quanto diminuição de função, de incapacidade física, e que essa condição pode perdurar por até 5 anos após a alta hospitalar, e que tudo isso, essa perda de massa muscular, contribui significativamente para o desenvolvimento da fraqueza adquirida na UTI. A fraqueza adquirida na UTI, ela pode ocorrer durante esse período de internação, pode acontecer num curto período por conta dessa restrição de função e diminuição de força. O artigo de Anapo e colaboradores nos traz como a definição a fraqueza clinicamente detectada em pacientes gravemente enfermos, nos quais não há etiologia plausível além da doença crítica e que pode envolver a polineuropatia, a miopatia e a neuromiopatia da doença crítica. E assim como o artigo anterior, o artigo de Anapo também traz essa relação da fraqueza adquirida na UTI, da perda de massa muscular, com restrição de função que pode perdurar por anos após a alta hospitalar e que acaba resultando numa diminuição de qualidade de vida dos pacientes que acabam passando por esse período de internação. E como que a gente vai reduzir esses efeitos do imobilismo que a gente sabe que causa tantos efeitos deletérios? Através de mobilidade no UTI, que é o que a gente faz diariamente nas nossas UTIs. E a gente faz isso de diversas formas diferentes. Inclusive, utilizando o cicloergômetro. Aqui eu trouxe uma imagem meramente ilustrativa. Não vou dizer quem é a modelo que utilizou. Mas o cicloergômetro, ele é um equipamento simples, de baixo custo, então acaba sendo bastante acessível para ser utilizado desde uma UTI simples do SUS até uma UTI mais complexa, de hospital particular. Ele é fácil de ser higienizado, fácil de ser transportado, fácil de ser manuseado pelo paciente, não é nada muito complexo. É versátil, a gente pode usar tanto em membros superiores quanto em membros inferiores. E também é versátil no sentido de que a gente pode utilizar em diversos posicionamentos. Então, o paciente está restrito ao leito, só está deitado? A gente consegue. O paciente consegue sentar no leito? A gente consegue usar. Se é destabra leito? A gente consegue. Poltroninha? A gente consegue. E a gente consegue trabalhar mais a parte do exercício aeróbico de leve a moderado. A gente trabalha tanto mobilidade, quanto coordenação, quanto resistência. Mas também a gente consegue trabalhar um pouquinho de força, dependendo do grau de força do paciente. E também fazendo algumas adaptações, como, por exemplo, de membros inferiores, colocar uma caneleira, um pezinho. A gente também consegue fazer isso com as adaptações, mas também consegue com equipamentos um pouquinho mais tecnológicos, mais avançados.
nós temos aqui na casa um desses equipamentos, que é o Motomed. Segue imagens do Motomed. Nesse caso, a imagem foi autorizada pelo paciente, tá bom, gente? É um equipamento muito legal que consegue trabalhar tanto exercícios passivos, ativos e também resistidos, porque ele consegue fazer uma graduação de força, de resistência para o paciente trabalhar um pouquinho de força também. E aí, o objetivo do nosso artigo é avaliar se em adultos internados em unidade de terapia intensiva, o uso do cicloergômetro é superior ao uso da fisioterapia usual. Então, o nosso artigo ele é uma revisão sistemática e meta-análise que utilizou a Systematic Reviews and Meta-Análise PISMA de 2020 para ser redigido. E foram utilizadas as bases de dados, também peço perdão pela pronúncia, Pedro, Medline, Embase, RehabData, Central Search Strategy, Sinal Search Strategy, ProQuest, World Health Organization e ICTRP, não vou falar completo para não errar. Algumas dessas bases, elas são gratuitas e de fácil acesso, mas outras são pagas e mais restritas. Por isso, os pesquisadores utilizaram a plataforma OVID para acessar essas que são um pouquinho mais restritas. A pesquisa, essa coleta toda aconteceu de 2019 até abril de 2024, pode passar, Vini, e buscou os desfechos do impacto do cicloergômetro na função física, força muscular, fraqueza adquirida na UTI, tempo de ventilação mecânica invasiva, tempo de internação hospitalar de UTI, mortalidade e qualidade de vida. Os critérios de inclusão foram que fossem ensaios clínicos randomizados, o perfil de população eram pacientes críticos admitidos em UTI por qualquer diagnóstico por mais de 24 horas, que fossem com idade acima de 18 anos e que os artigos incluíssem o cicloergômetro tanto de forma isolada ou em conjunto com outras estratégias. Já os critérios de exclusão fossem artigos que não estivessem em inglês, artigos que não fossem ensaios clínicos randomizados, como revisões, resumos, estudos observacionais, uma população que não se adequasse a essa população de pacientes críticos, acima de 18 anos internado por mais de 24 horas, e alguns artigos que utilizavam o cicloergômetro, mas acabavam utilizando tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle. Aqui, eu acho que não dá para visualizar muito bem, porque está bem apagadinho, mas é um fluxograma da seleção dos artigos. No total, naquelas bases de dados descritas, foram selecionados 5.163 artigos, foram excluídos 1.020 por conta de serem duplicados, sobrando 4.143, que após a leitura de título e resumo foram excluídos 4.010 artigos, totalizando 133 artigos que foram lidos o texto completo e aplicados critérios de inclusão e exclusão, excluindo 115 artigos. Além disso, os pesquisadores também utilizaram alguns arquivos da base de dados dele de arquivo pessoal, que foram 3 artigos e mais 12 artigos de uma revisão do cicloergômetro que eles haviam realizado anterior, totalizando 33 ensaios clínicos randomizados. Os pesquisadores também utilizaram algumas ferramentas para poder fazer a triagem e extração e seleção dos dados, sendo esse o API-Covidence, onde eles extraíram, selecionaram e analisaram os dados através de algumas duplas de revisores, e quando tinha alguma divergência entre a dupla, era acionado um terceiro revisor. Também utilizaram a ferramenta da Cochrane Collaboration Risk of Bias 1.0, para avaliar o risco de viés dos artigos, e a ferramenta Grade, que é para avaliação do nível de certeza de evidência. Aqui a gente pode observar um resuminho do risco de viés por estudo. A gente pode observar que o viés é baixo nos estudos utilizados. E aí a gente entra nos nossos resultados. Então foram selecionados 33 ensaios clínicos randomizados, totalizando um N de, pode passar, 3.274 pacientes que foram randomizados para 1.648 para o grupo intervenção com o uso de cicloergômetro e 1.626 para o grupo controle, que utilizaria apenas a fisioterapia usual, tá bom? Gerou mais ou menos uma mediana de aproximadamente 74 pacientes por artigo. Desses estudos, foram selecionados de 13 países diferentes, mas todos de língua inglesa, sendo 12 do Brasil. Aqui tem uma tabelinha que relaciona o país de publicação de cada artigo e o ano de publicação.
As condutas foram aplicadas em UTIs, em 9 dos artigos mistas, em 6 dos artigos da cardio, 2 dos artigos UTI gerais, 1 dos artigos respiratória, 1 dos artigos UTI médica e 1 dos artigos UTI Covid, e em 13 dos artigos não foram especificados o tipo de UTI. O tipo de intervenção com cicloergômetro variou de uso único e exclusivo do cicloergômetro em 4 dos artigos, associação do cicloergômetro com a fisioterapia usual em 11 dos artigos, uso de cicloergômetro, fisioterapia usual e eletroestimulação em 3 dos artigos, e em 15 dos artigos foi considerado um multicomponente não especificado. A frequência do uso do cicloergômetro por dia variou de 1 vez ao dia em 17 dos artigos, 2 vezes ao dia em 14 dos artigos, outros 1 dos artigos e não reportados 1 artigo. Já a frequência por semana variou de menos de 5 vezes por semana em 2 dos artigos, até 5 vezes por semana em 9 dos artigos, mais que 5 vezes por semana em 7 dos artigos, outros em 1 dos artigos, e não reportado em 14 dos artigos. O tempo de duração da terapia com o cicloergômetro também variou. Menos de 30 minutos de cicloergômetro em 21 dos artigos, até 30 minutos em 5 dos artigos e maior que 30 minutos em 4 dos artigos, sendo 3 artigos não reportaram o tempo de utilização do cicloergômetro, mas que variou aproximadamente de 3 a 60 minutos. Buscando nesses artigos os desfechos de função física em 18 deles, força muscular em 19 deles, fraqueza adquirida na UTI em 10 deles, tempo de duração de ventilação mecânica em 26 dos artigos, tempo de estadia de 29 dos artigos, a mortalidade foi avaliada em 26 dos artigos, qualidade de vida em 4 e segurança em 22 dos artigos apresentados. E a gente começa a trabalhar com os resultados. Começando pelo da função física, cada artigo utilizou uma escala, um teste diferente. Por isso foi feito a diferença da média padronizada pelo desvio padrão para poder estabelecer o valor de referência para a gente. Eu trouxe em seguida só uma passadinha de quais foram essas escalas para vocês terem uma noção mais ou menos, tá bom? Pode passar, Vi. Uma das escalas utilizadas é a Bartel, todo mundo conhece, avalia a funcionalidade através das atividades de vida diária. É uma escala simples que vai de 0 a 10 pontos por cada item, tem um total de 10 itens e vai de 0 a 100. Tem um valor de corte de 0 a 20, uma dependência total, de 21 a 60 pontos, dependência significativa, de 61 a 90 pontos, dependência leve, e de 91 a 100 pontos, independência funcional. Foi utilizada também a IMS, que é a escala de mobilidade de UTI. Essa escala aqui no INCOR a gente conhece bastante, ela é muito utilizada principalmente nas UTIs clínicas e coronarianas. Também avalia mobilidade, funcionalidade e dependência. Vai também de 0 a 10, desde o paciente que está deitado no leito até o paciente que consegue deambular de forma independente. A escala de pontuação de status funcional para UTI também foi utilizada. Também é uma escala que avalia a funcionalidade através das atividades de vida diária. Tem um total de 5 itens que variam uma pontuação de 0 a 7, desde capaz de tentar ou conseguir realizar a atividade até independência total. E total varia de 0 a 35, quanto maior a escala, maior a independência do paciente. Também utilizou o teste de função física em terapia intensiva com pontuação. Esse é um teste que utiliza 4 pontos. Então, força de flexores de ombro, força de extensores de joelho, quantidade de assistência para transferências de sentar e levantar, e cadência da marcha estacionária, que é a relação passos por minuto. A gente consegue estabelecer essa cadência através do cálculo descrito abaixo no slide. É um cálculozinho simples, que é basicamente a quantidade de passos dividido pelo tempo realizado em segundos, vezes 60 segundos dividido por 1, que dá essa quantidade. É uma escala que varia de 0 a 3 pontos. A avaliação da força é feita através da escala Campbell, que vai de 0 a 5. Então, pacientes que têm uma força grau 0, 1 e 2 ganham 0 pontos. Pacientes que têm grau de força 3 ganham 1 ponto. Grau de força 4, 2 pontos. E grau de força 5, 3 pontos. A avaliação da quantidade de assistência para sentar e levantar varia de 0 pontos, o paciente não consegue realizar. Assistência dupla, 1 ponto. Uma pessoa apenas auxiliando o paciente, 2 pontos. E sem assistência,
3 pontos, e a cadência da marcha é 0 pontos se ele não consegue realizar, de 0 a 49, 1 ponto, de 50 a 80, 2 pontos, e acima de 80, 3 pontos. Vai de 0 a 12 também, quanto maior a pontuação, maior a independência do paciente. Pode passar, Bia. E também o clássico teste caminhada de 6 minutos, é um teste para avaliar função também muito conhecido, muito simples, ele só precisa de materiais para avaliar os sinais vitais, um espaço de 30 metros, um cronômetro para poder cronometrar esses 6 minutos e uma escala borda para poder avaliar esforço. Tem uma média, mais ou menos, um pré-estabelecido para cada pessoa, que é obtido através desse cálculo, mas também muito simples. E aí, realmente, indo para os nossos resultados, no quesito função física, foi avaliada tanto na alta da UTI, na alta hospitalar e no pós-alta hospitalar. Mas a gente só obteve resultados estatisticamente relevantes na alta da UTI e na alta do pós-hospitalar, sendo na alta da UTI uma função física melhor em 33% no grupo que utilizou o cicloergômetro em relação ao grupo controle que não utilizou, e na pós-alta hospitalar uma melhora de 23% também no grupo que utilizou o cicloergômetro. Porém, teve uma diferença estatística, mas tem um grau de evidência muito baixo, por conta do intervalo de confiança um pouco mais alargado. Além disso, também não foram detectadas uma diferença estatisticamente significativa nos quesitos função física na alta hospitalar, força, tanto na alta hospitalar quanto do UTI, e também qualidade de vida na alta da UTI, hospitalar e pós-hospitalar. Já nos quesitos de duração de ventilação mecânica invasiva, não ocorreu nenhuma diferença estatisticamente relevante em relação ao grupo cicloergômetro, ao grupo de terapia usual, mas no tempo de estadia ocorreu um valor estatisticamente relevante, que foi de aproximadamente um dia na alta da UTI, né, 1,06 dia a menos no grupo que usou o cicloergômetro, e na alta hospitalar, 1,48 dia a menos, um dia e meio a menos de diferença. Também é uma evidência de um nível baixo para poder avaliar a alta da UTI e moderado na alta hospitalar. Já nos quesitos mortalidade, tanto em UTI e hospitalar, não ocorreu nenhuma diferença estatisticamente significante em ambos as altas, UTI e hospitalar. Já na fraqueza adquirida da UTI, a gente conseguiu ter um resultado um pouquinho relevante estatisticamente, que foi a fraqueza adquirida na alta da UTI, com uma porcentagem de 29% menor no grupo que utilizou o cicloergômetro em relação ao grupo intervenção que não utilizou o cicloergômetro, tá bom? Também, o grau de evidência é muito baixo, por conta do intervalo de confiança mais alargado. E na alta hospitalar não teve nenhuma diferença estatisticamente relevante. Já nos quesitos de eventos adversos, em ambos os grupos, tanto no grupo controle, que utilizou o cicloergômetro, no grupo intervenção, que utilizou o cicloergômetro, quanto no grupo que utilizou a fisioterapia usual, a taxa de evento foi muito baixa, foi de 1% no grupo que utilizou o cicloergômetro por paciente e por sessão, e no grupo que fez a fisioterapia usual, 1% do paciente, 2% por sessão, tá bom? Mas também um grau de evidência baixo para todos. Então, o artigo ele conclui que a gente, estatisticamente falando, teve uma diferença na função física, tanto na alta da UTI quanto na alta pós-hospitalar, mas que não ocorreu na alta hospitalar, no quesito força muscular, no quesito qualidade de vida e no tempo de ventilação mecânica, e que o cicloergômetro, estatisticamente falando, não necessariamente clinicamente falando, foi relevante, foi superior ao tratamento usual em relação ao período de internação em UTI hospitalar, que é aquele um dia e meio, e que o cicloergômetro e o tratamento usual são seguros, isso a gente já sabe um pouquinho, e o cicloergômetro não foi relevante na redução de mortalidade. A gente tem esses dados? Tem, tudo com uma baixa evidência e com uma diferença estatística, mas não uma diferença clinicamente relevante. E aí a gente leva a pensar que, pode passar ali, o cicloergômetro, assim como a fisioterapia, eles são seguros, a gente já sabe disso, mas que o cicloergômetro, ele não é superior à fisioterapia usual, mas ele é um
ele é parte de uma estratégia individualizada que a gente vai utilizar. Então, a gente sempre vai pensar de uma forma individualizada para as necessidades daquele paciente, da condição daquele paciente naquele momento, e não utilizar ele de forma superior, por exemplo, um exercício ativo ou qualquer outro tipo de fisioterapia usual, mas sim como parte de uma estratégia, dependendo da demanda do paciente, do quanto ele consegue fazer, e sempre de uma forma a progredir esse exercício, desde um exercício passivo, ativo, resistido, para poder evoluir na melhora dele. Então, é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, então... Aqui, gente, o QR Code, ele aponta a câmera e vai dar aqui um linkzinho para todas as referências. E caso vocês não tenham alguma dúvida agora, mas surja posteriormente, ou queira ter acesso a alguns dos artigos específicos, alguma coisa, eu deixei meu e-mail também, tá bom? Agora tá Eu fiquei. Já posso perguntar? Deixa a foto de gente. Tá arrumada pra gente. Deixa eu sair daqui. Espera que o Vini não tá aí. Perguntas? Boa. Reflexões. Não, quero dar uma reflexão. Muito bom, viu? Parabéns. Deixa a apresentação aí, que talvez precise de algum dado aí para explicar o negócio. Por favor. Não, e eu queria te falar que, assim, eu achei legal o fechamento, porque, na verdade, uma época eu estava procurando até uns artigos, né, que mostrasse realmente que esse cronômetro era, se tinha evidência, e realmente acho que você trouxe isso, né, revisão sistemática e análise, aí ela mostra bem o que acontece. Mas eu lembrei uma coisa que o professor, vou ter que recordar, o professor José Otávio falou um dia uma coisa, do BIRT, que ele falou assim, não é o BIRT que é bom, é a estratégia que é boa, que é aquilo que a gente faz, é a forma como você faz a fisioterapia. Exatamente, você pede para o paciente inspirar, você tem um jeito de fazer exercício que o paciente ele se estimule a fazer alguma coisa, né, que o convencional talvez não auxilie. Porque às vezes quando a gente leva esse ergômetro, é uma coisa que o paciente ele se anima, porque ele fala, nossa, estão fazendo alguma coisa para mim, né? Então, mais eles gostam de fazer, né? Então, achei bem legal, porque... E aí, você trouxe vários trabalhos, né? Apresenta isso, então a gente fica assim, tristeza, às vezes a gente olha baixa evidência, mas a gente sabe o que a gente faz. E realmente... Tem casos de reforma, hoje você tem várias outras coisas que estão relacionadas com a sincroergometria, de braço de perna. Então, você tem a realidade imersiva, o doente que não consegue fazer nada, não adere à terapia. Você tem o recurso de colocar um óculos, ele está pedalando, é um recurso. Dizer, isso é superior a qualquer outra coisa? Não, é a estratégia que você tem que traçar. E a revisão sistemática, ela mostra um pouco disso, né? Agora, se você for comparar o cicloergômetro a nada, absolutamente nada, com certeza ele vai ser muito superior. O que me chamou a atenção é que, assim, os artigos que mais falam do ciclômetro são brasileiros. São 12 artigos que tem muito mais. Tem uma outra reflexão que eu acho que é interessante a gente fazer, assim, o mundo caminha muito para a ideia da automação. Né? Inclusive em saúde. Enquanto você fala de um equipamento desse, você está só a sementinha de uma automação, que é o que a gente faria, por exemplo, com um motomédio. Um motomédio é um equipamento de cicloergometria. E aí você usaria um equipamento desse de tal sorte que você deixa o doente monitorizado, com parâmetros bem definidos de alarme, deixa ele lá fazendo, automatizado aquilo, e vai usar a tua capacidade física e encefálica para atender o doente do lado. Aquele que você não poderia colocar no processo de automação, você diretamente atende. Então, existe uma questão ligada a essa automação. E isso é a parte pequenininha. Você põe lá, programa o cara 20 minutos para fazer o cicloergômetro, deixa os parâmetros, os monitores parametrizados e vai fazer outra coisa. Você vai escrever, você vai evoluir, você vai ver o exame, você vai fazer outra coisa. Então, como parte da inteligência que você usa para otimizar o seu próprio trabalho,
É um instrumento válido, sim, e é seguro. E vocês mostraram isso agora. Ainda mais porque o cicloergômetro, ele é um movimento, mas ele é estático. O paciente está ainda no leito, seguro, na poltrona, monitorizado o tempo inteiro. Então, a gente consegue ter esse viés de segurança também. Perfeito. Uma coisa que eles fazem muito, assim, isso é uma coisa de americano, é olhar muito para o custo financeiro, né, da coisa. O equipamento é barato, e eu me lembro isso eu vi uma vez ou duas só na minha vida, mas me lembro de colegas também relatarem que isso até hoje existe como unidade de internação geral, nos Estados Unidos, por exemplo, é outra cultura, é outro doente, ok. Mas o fisioterapeuta, ele se encarrega de prescrever o exercício e um funcionário da enfermagem passa lembrando os pacientes do horário de fazer os exercícios. Esse é um ponto importante. E tem a questão também de você, de certa forma, poupar um pouco o fisioterapeuta daquele trabalho mais pesado, principalmente quando você faz passivamente. Todo o esforço é difícil, no caso do cicloergômetro, é uma coisa mecânica que vai estar auxiliando, daquele desgaste. Não é barato você passar na enfermaria e dar uma pintada e todo mundo pedalar. Eu estou simplificando um pouco a ideia. Mas um ponto que eu acho importante, olhando um pouco para número, para estatística, os intervalos de confiança muito largos dos desfechos dá um ponto que a gente tem que pensar, né? E você colocou na sua introdução que alguns trabalhos ou não mediam tempo, ou duração, ou dose, ou alguma coisa. Então, mais uma vez, é aquela máxima: fazer por fazer não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você fazer dentro de uma estratégia, talvez se todos os artigos, os ensaios clínicos randomizados que ela incluísse, se ela fechasse um pouquinho mais, ou seja, só quem tivesse tempo, dose e duração descrito, ela ia selecionar 3 ou 4 artigos. Mas talvez o nível de evidência seria um pouco melhor. Então, isso que me chama a atenção, isso aí, né? Fazer por fazer, a gente está perdendo tempo. A gente tem que fazer com um objetivo específico. E, mais uma vez, não para todo mundo. Para aquele paciente que você julgue que essa terapia vai fazer a diferença. Se o paciente ainda não está liberado para deambular, ele está sendo monitorizado, pode fazer E se o paciente pode deambular, mas você está numa estratégia onde faltaram 3 profissionais do seu time, você vai deixar sem fazer nada? Sim, uma coisa também que bem aleatória é que um fazia 2 vezes por semana, o outro fazia 7 dias, era mais Então, é isso que eu estou falando, né? tudo muito variado, né? Então, isso tem que ficar de mensagem, né? Quando a gente vai utilizar esse tipo de terapia, se a gente escolher essa terapia de forma aleatória, para o doente aleatório, a chance de você não estar fazendo nada de bom para o doente é imensa. Então, não é assim que ela deve ser escolhida, né? Deve ser escolhida para aquele paciente no qual você não consegue uma atividade mais ativa, ou aquele paciente que tem uma atividade ativa, mas por algum motivo está restrito ao leito, e dentro de uma estratégia. Não fazer um dia, não fazer 25, fazer 2, não fazer 3. 5 minutos uma vez por semana, de repente 30 minutos, 7 dias por semana. E isso vale para a gente, né? Às vezes eu decido colocar, vou lá, faço uma carga X por 5, por 10 minutos, aí amanhã ninguém faz nada. Levanta o braço 5 vezes. Aí no outro dia, o cara quer colocar uma carga 3 vezes a do que eu coloquei e um tempo 5 vezes a do que eu usei. Então, se não tiver uma estratégia, a chance da gente não conseguir nenhum efeito no doente é gigante. Mais ainda, eu acho que ainda precisa de objetivo e método, né, para fazer ainda pesquisa. Porque imagina quantos testes as pessoas que você mostrou aí, mas cada um usou meio que um. Então, assim, quanto demanda também do profissional para fazer um teste. Para depois tirar um modelo, exatamente. Para depois não ficar tão exato, para não mudar sua prática, muito né? Porque a ciência é boa quando ela muda sua prática. para depois não descrever no artigo quando você utilizou. Exatamente. Eu escolhi esse artigo justamente para essa discussão, né? Não é que a terapêutica é uma coisa que eu acho que às vezes a gente tem que corrigir também, né? O doente não faz fisioterapia, da mesma forma que o doente não faz medicina. O doente faz alguma terapia que está dentro do rol do profissional fisioterapeuta. Então, a gente tem que mudar um pouco isso, de o que falar. Então, quando a gente vai utilizar esse tipo de terapia dentro do seu programa de atendimento,
Já até esqueci o que eu ia falar. Alguém está comparando com fisioterapia, né? Não. O que é, Não, desculpa, eu escolhi justamente por isso, né? Para trazer, não é porque não tem evidência, mas sim para ver os erros ou os vieses que aparecem nos ensaios clínicos escolhidos, que, se a gente olhar de uma forma crua, são os mesmos vieses que nós cometemos na nossa prática assistencial. Literalmente os mesmos. Que é não fazer uma coisa programada. Não medir o que estamos fazendo. Não determinar o uso disso em cima de um teste que você utilizou. Hoje, aí amanhã o cara fala, mas eu não tenho feito. Hoje não vai precisar fazer nada. Talvez esse tipo de ação demanda mais trabalho e gasto para o profissional do que se fosse uma coisa sistematizada e programada. Provavelmente. Maior que isso somou. Parabéns. Essa coisa do medir o que está fazendo é muito importante também. É uma coisa que eu tenho batido tanto a cabeça do pessoal da REC, porque eu deixo um IMS na prancheta. A gente tem um MS que é muito fácil fazer. Eu falo, gente, pelo menos. Porque assim, eu tô cansada de ler evolução sem testes. O que seriam sem testes? Você está comparando um paciente que, de repente, está levantando com total auxílio com um paciente que levanta sozinho e sai andando. E aí você está colocando os dois na mesma balança. E não é, eu preciso entender quem é esse meu paciente que vai precisar de mais assistência do que o outro. E escolher a ferramenta, né? Progressão e nem Por exemplo, você pode usar o cicloergômetro para trabalhar mobilidade, você vai usar uma ferramenta de avaliação para mobilidade. Se você quer utilizar ele para um treinamento de força, você utiliza uma ferramenta que avalie força. E muitas vezes a gente utiliza uma no mesmo pacote. Não serve, está errado. Beleza. E tem muito copia e cola, porque às vezes a pessoa mantém só, mas ela não retestou. Isso a gente tem que. E aí você não sabe se realmente é você não retestou, às vezes você não tem tempo de realmente, aquele paciente eu fui lá, ajustei, saí. Não tive tempo de fazer uma MRC, ou de fazer uma MRC, ou assim, ele não estava com o nível de consciência adequado para que eu faça o teste. Ok. Mas assim, se alguém avaliou ontem... Deixa lá, tal dia, deixa lá. Você vai colocar tal dia e ele ser de um dia para o outro, ele não vai mudar. Então, mas se uma semana copiasse e colasse, eu ia ficar feliz. Não, né? eu digo assim, a pessoa já não isso é uma repete coisa o que a teste, não mantém. É para isso que põe a serve data do a teste. reunião científica, para a gente ajustar os nossos espaços que vão aparecendo na nossa assistência. Nós vamos chegar num momento que, assim, nós vamos conseguir determinar qual é o melhor teste de força, qual é a melhor escala funcional para a nossa população. Uma hora nós vamos chegar, né? Depois de tudo isso que a gente vem discutindo. E aí a gente vai meio que padronizar isso aí. Aí a coisa vai ficar legal. Porque uma avaliação única é útil, mas não tão útil quanto uma reavaliação que vai ver. Exato. É isso. Se o que a gente está fazendo está sendo realmente efetivo ou se está sendo. Se você avalia e não tem um acompanhamento, não te serve para nada para avaliar no começo. Tudo bem? Posso passar a palavra para o Vinícius?